Nesse vídeo nós vamos falar sobre o caso da Larissa Manoela. Vou explicar para vocês como que vocês podem proteger o patrimônio de vocês, tanto no caso de você ser os pais da Larissa Manoela, quanto você sendo a própria Larissa Manoela. O que acontece é o seguinte, esse caso é extremamente triste, não teve pessoas que se deram bem nisso, porque romper um vínculo familiar de pais e filhos é uma coisa assim que ninguém merece passar por isso, é uma coisa muito pesada. E eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like caso vocês gostem desse tipo de conteúdo. Então, para começar, foi dito que ela tinha um patrimônio aproximadamente de 18 milhões de reais. E esse patrimônio, ela investiu uma boa parcela dele em imóveis, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Ela ia para Disney todo ano, então a renda dela é extremamente alta. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? Os pais dela fizeram movimentações estranhas na empresa que eles tinham em conjunto. E essa movimentação foi em torno de 5 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês o quanto renderia esses 5 milhões de reais tanto na poupança quanto no Tesouro Selic. São investimentos conservadores, só para você ter uma noção do quanto renderia por mês. Os 18 milhões de reais na poupança renderia aproximadamente 90 mil reais por mês. Agora vamos ver esse mesmo valor no Tesouro Selic. Aqui a gente está vendo o Tesouro Selic, vamos deixar por um mês, só para nós termos uma noção de quanto que receberiam sem trabalhar, sem fazer nada com dinheiro, deixando lá mês a mês. Claro, rendendo 100% do CDI, vamos deixar pós-fixado. E vamos ver aqui, eu renderia uma média, só de juros, 186 mil reais. E 186 mil, você pagaria de imposto de renda 41 mil reais, e o lucro líquido seria na média de 144 mil reais. Só que o que acontece é o seguinte, isso aqui está em 22,5% de imposto de renda. Quanto mais tempo você deixa no Tesouro Selic, mais baixo fica, até chegar ao patamar de 15%. Agora vamos ver a transação que ela fez envolvendo 5 milhões de reais. Os 5 milhões de reais renderia, na poupança, 25 mil reais por mês. Isso são os dinheiros que os pais dela movimentaram. Agora vamos ver no Tesouro Selic, taxa pós-fixada, por um mês, quanto renderia 100% do CDI, que no caso a Selic é um pouquinho acima, seria algo em torno de 110%. Mas só para vocês terem uma noção, 5 milhões de reais renderia só de juros 51.742 reais. Então, o líquido que ela receberia seria em média 40 mil reais. Aquilo que eu falei antes, presta atenção. O imposto de renda aqui está em 22,5%. Só que com o tempo vai baixando para 20%, 17%, até chegar em 15%. Então, ela teria mais ou menos aí, brincando, uns 48 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada, com 5 milhões de reais. Então, o que acontece? A gente fica vendo essas pessoas fazendo muitas movimentações, deixando dinheiro parado. Os pais dela já teriam tranquilamente a vida tranquila com os 18 milhões de reais que ela deu para os pais em caso de acabar com o conflito, fica tudo certo. E acontece o seguinte, quando tem muito dinheiro envolvido, quando um histórico de uma criança desenvolvendo, acumulando patrimônio, como que a gente faz para resolver esse tipo de situação? Como que a gente faz para encontrar uma maneira que fique tão bom para os pais quanto para essa criança, esse adolescente, essa pessoa que se torna adulta depois? Então, para evitar que esse tipo de problema de relacionamentos familiares aconteça, o ideal seria construir uma holding patrimonial. Por que uma holding? Uma holding, você imagina o seguinte, pensa numa empresa grande. Essa empresa grande, ela vai tomar conta de várias empresas pequenas. E uma outra coisa que ela poderia ter feito, a cláusula do contrato dessa holding que ela ia criar, ela colocaria uma cláusula chamada cláusula de Golden Share. O que essa cláusula de Golden Share faz? A pessoa que tem uma cota, mas essa única cota é a Golden Share, ela pode alterar o contrato, ela pode fazer o que ela quiser na holding familiar. Então poderia colocar, vamos supor, quando ela batesse 16 anos de idade, fizesse a emancipação, ela poderia fazer o que ela quiser com a empresa, seria um universo perfeito. Poderia colocar indisponibilidade de bens, para caso os pais fizessem alguma besteira, preservasse a parte dela, porque daí não alcançaria o patrimônio dela. Isso poderia ser feito. Só que a gente não sabe que a equipe jurídica dela, dos pais, resolveram nesse meio tempo de contrato, né? A gente não pode saber, só pode especular. Pode ser de uma coisa que foi muito vantajosa para um lado, pouco vantajosa para outro. Então são só especulações. Uma outra coisa que poderia ser feita, seria muito vantajoso tanto para os pais quanto para a própria Larissa Manoela, seria o seguinte:
Vamos supor, ela comprou vários imóveis. E isso acontece mesmo, viu, pessoal? O pessoal que tem muito, muito dinheiro, ele não investe só em ações, fundos imobiliários, não investe só em criptomoedas, renda fixa, não. As pessoas começam a buscar outros tipos de valores. Vamos supor, joias, quadros. As pessoas começam a comprar muitos imóveis. Então, o que aconteceu? Se ela tivesse feito isso, de comprar vários imóveis e deixar de aluguel, tanto a locação do imóvel seria uma renda passiva, quanto a própria valorização do aluguel seria interessante. Isso é melhor do que você deixar o dinheiro na renda fixa, por exemplo, que geraria, você ia tirar o rendimento da renda fixa, acaba comendo o principal. Já o imóvel não, o imóvel separa o rendimento e o principal. Então o que aconteceria? Ela comprou um imóvel, vamos supor, comprou um imóvel na Vila Olímpia, comprou um imóvel na Avenida Paulista, lugares caros, comprou um imóvel no Leblon, comprou um imóvel em Nova York. Aqui no Brasil, pelo menos, ela poderia fazer no cartório o seguinte: ela faz a escritura, ela vai averbar na matrícula do imóvel, só que o que os pais poderiam fazer para se resguardar em relação à filha? A propriedade do imóvel fica no nome da Larissa Manoela. Até aí perfeito. Ela vai, os pais vão falecer, vão passar a herança, não teria o imposto de transmissão causa-mortes, que é da herança. Que em São Paulo, se não me engano, está em média 4%. Outra coisa que não aconteceria é ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E imóveis também. Então já teria essa proteção em relação à carga tributária, que é elevada, porque imóveis são caros, então uma taxa de 4% é muito dinheiro que vai nessa brincadeira. Com essa transferência, ela poderia colocar na própria matrícula do imóvel um instituto chamado usufruto. O usufruto, o que ele faz? A pessoa é proprietária, vamos supor, eu sou proprietário do imóvel. Só que os beneficiários do usufruto são os meus pais. Eles vão poder viver no imóvel, eles vão poder locar o imóvel, eu vou ser o proprietário. Mas quem vai exercer a posse do imóvel são os meus pais. Então isso seria uma forma dos pais poderem exercer a posse de cada um dos imóveis, e quando a Larissa Manoela quisesse vender os imóveis, teria que cancelar esse usufruto na matrícula do imóvel. Então seria uma forma de você, se você fizesse a hold patrimonial para as empresas dela e fazer essas questões dos imóveis colocando cláusula de usufruto, você teria uma forma garantida tanto para a filha, a Larissa Manoela, tanto para os pais, porque as empresas estariam preservadas com a cláusula de golden share e indisponibilidade, ao mesmo tempo que os imóveis estariam preservados no nome dela, da Larissa Manoela, e o uso do imóvel estaria no nome dos pais. Então esse cenário é o que eu vislumbro que seria o ideal para ambas as partes. Porque a gente sabe, é muito chato quando começa a ter uma vantagem patrimonial muito grande e as famílias brigam por conta disso, porque é o seguinte: a Larissa Manoela, ela vai viver, os pais vão falecer e ela vai sentir sempre a vida inteira dela esse momento de discussão com os pais perderem um vínculo com o filho também é algo extremamente pesado, é uma coisa muito, muito, muito triste de acontecer. Então, talvez nesse modelo as coisas ficariam melhores, porque talvez não teriam umas perdas tão grandes, não teriam benefícios tão grandes. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo e você se inscreva no canal, porque assim você vai ter mais dicas, tanto de finanças, negócios, como você pode fazer uma cláusula de contrato mais assim adequada para o seu momento, e ao mesmo tempo que você contribui com o canal, deixando o seu like e aumentando o alcance para novas pessoas poderem ver esse tipo de vídeo, para que essas pessoas não tenham problemas com o patrimônio delas, no presente, no futuro. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e nos vemos numa próxima. Até mais!